nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, serenar os nossos pensamentos e deixar que todos os problemas fiquem lá do lado de fora. Os próximos minutos sejam de aprendizado, de dedicação, que cada palavra aqui estudada hoje permaneça em nossos corações e em nossas mentes. Agradecemos a espiritualidade, os mentores dessa casa e pedimos que eles nos acompanhem no estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje a gente vai falar do tema arrependimento. Boa noite para todos. E mais do que fazer uma reflexão, né, sobre o tema, a gente também vai hoje aprender, né, formas de lidar com o arrependimento e como que ele pode ser útil também para a nossa evolução espiritual. A gente vai começar falando o que é o arrependimento. O Freud afirma que o arrependimento está paralelamente ligado ao sentimento de culpa de alguma coisa errada que o homem pratica e tem consciência do ato praticado. A doutrina espírita nos traz essa mesma definição e nos mostra ainda que o arrependimento é uma característica de evolução do espírito. E ela é uma característica de evolução do espírito, porque se eu tenho consciência de que eu pratiquei um ato que é errado, já mostra que eu não sou tão ignorante no saber, nem tão irracional. No Livro dos Espíritos, na questão 992, a gente tem a seguinte pergunta: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Então, para que serve o arrependimento? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. E mais uma vez nós vemos a palavra consciência, né? E apesar de estarmos aqui, né, nesse mundo material, não estamos nas nossas plenas faculdades, né? Porque não estamos apenas em espírito, estamos presos ainda à materialidade. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos deu esse excelente guia, que é a consciência, que é onde estão gravadas as leis divinas e que nos dão um norte para que a gente possa saber o que é certo e errado. A doutrina espírita ainda nos ensina que primeiro a gente desenvolve a nossa inteligência para que depois nós possamos passar a usar o livre-arbítrio e tomar as nossas decisões, desenvolvendo assim também o nosso lado moral. E nós podemos, né, sempre reparar as nossas faltas, como o Livro dos Espíritos nos ensina. Mas muitas vezes, né, o problema é que ou nós não enxergamos isso a tempo e acabamos não reparando aquelas faltas, ou o que acontece na grande maioria das vezes é que a gente até enxerga, mas a gente também não faz nada para reparar aquele erro. E eu trouxe até alguns exemplos de erros nossos do dia a dia, coisas que a gente faz, né? Porque quando a gente fala de arrependimento, a gente não precisa pensar em coisas gravíssimas, né? No nosso dia a dia, nós cometemos pequenos deslizes que depois podem trazer arrependimentos, que podem acabar acumulando em erros mais graves e maiores. E o primeiro que a gente vai falar é a maledicência e o julgamento da vida alheia. E como isso tem se intensificado, né? Como isso tem ficado tão em evidência. E muitas vezes a gente normaliza, né, fazer um comentário, é engraçado, é dessa forma, e a gente não consegue calcular o prejuízo que nós estamos dando para nós mesmos, causando para nós mesmos, quando a gente ofende outra pessoa com esse tipo de comentário. E o prejuízo que a gente causa para outra pessoa, porque normalmente nós colocamos uma energia no que a gente pensa e fala, né? Então nós estamos emitindo aquilo para aquela pessoa. Outros erros, né, que a gente coloca, que estão nos nossos dias, né, e que a gente muitas vezes vai deixando passar. As palavras duras que machucam e ferem. Os momentos de discussão, que é quando nós deveríamos permanecer em silêncio, pensar muito mais antes de falar, é justamente quando nós não exercemos, né, a obrigação do silêncio. E a gente acaba falando palavras que machucam, que ferem o outro.
causar prejuízos financeiros. Mais uma vez, a gente não precisa pensar em coisas, né, em rombos, em nada desse tipo. Pequenas coisas, pequenas vantagens que a gente acha que está tendo ali no dia a dia, que muitas vezes nós estamos causando prejuízo para uma outra pessoa. Brigas desnecessárias. E não tem como falar dessas brigas desnecessárias sem pensar em internet, sem pensar em redes sociais. E o tanto que isso também vem se intensificando. Né? Nós estamos vivendo um momento em que todos nós berramos para ser ouvidos o tempo todo. A gente quer impor a nossa opinião, a gente quer impor a nossa verdade, mas ninguém está disposto a escutar o outro. E eu não estou falando nem concordar com o outro, apenas escutar. Se a gente não aprender a escutar o outro, nós vamos passar por brigas desnecessárias o tempo todo, nós não vamos amadurecer as nossas próprias ideias. Então é uma coisa também que nós temos que começar a pensar para que a gente não tenha arrependimentos sobre isso. E um outro que vem quase que de imediato, esse arrependimento aí ele chega na hora, que é o descuido com a saúde. Quantas de nós hoje aqui enchemos a barriga na hora do almoço e depois ficamos, nossa, meu estômago, é tanta dor no estômago. Aí a gente fala, não, pode abotoar a calça, tá tudo bem, daqui a pouco passa. Aí no dia seguinte o que a gente faz? Exagera de novo. Né? Então, tanto na alimentação como no uso de álcool, né? Em todos os excessos, que a gente acaba tendo um descuido com a saúde. E é claro, né, que esses erros todos, estou me incluindo, né, que eu também me arrependo de praticar isso tudo. E nós estamos em um planeta ainda de provas e expiações. Ainda que estivéssemos já na regeneração, ainda é um mundo que nós cometeremos erros, nós teremos as nossas falhas, e o que a gente não pode fazer nunca, de jeito nenhum, é se martirizar por isso. É colocar um peso tão grande nesses erros, ficar uma coisa tão difícil que a gente não consiga se mover. O arrependimento, ele tem que ter ação. Eu não posso me martirizar a ponto de falar, nossa, eu errei tão feio que eu vou ficar trancada dentro do quarto que quero nunca mais sair de casa. Não posso fazer isso, eu tenho que me mover, eu tenho que solucionar, eu tenho que buscar, né, essa melhora, buscar consertar o que eu fiz de errado. E no livro dos Espíritos também, nos mostra que essa encarnação, né, ela já é uma forma de reparação. E na questão 991, ela é bem comprida, eu coloquei aqui numa ordem diferente para ficar um pouquinho mais didático, né? Como é que a gente faz, né? Quais são os efeitos do arrependimento? Vai dizer, vou arrepender e pronto? Não, primeiro eu preciso compreender as imperfeições, eu tenho que reconhecer e entender que nós temos culpa pelo que eu ato. Então, eu agir daquela forma, eu tenho que entender, eu tenho que saber que eu errei e aceitar que eu errei. O segundo é o desejo de uma nova encarnação para se purificar. É o desejo de melhora. E o terceiro é a expiação, é o esforço e o sacrifício que nós teremos que fazer para reparar o mal causado. Então, se aqui, né, o Livro dos Espíritos primeiro me falou que aqui ainda no estado corporal eu tenho condições de arrepender e sempre que houver tempo reparar aquele erro. E no mundo espiritual nós também temos essa chance. Essa reencarnação já é motivo do nosso arrependimento e é uma ação nossa. Então, se nós estamos aqui, é porque nós tivemos coragem de ter aqui para reparar os nossos erros do passado. Ainda no livro Céu e Inferno, ele também nos explica sobre o arrependimento, né, e os passos, o que a gente precisa fazer. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. O arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo.
Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhe fez mal. Quem, né, nunca teve um arrependimento, teve vontade, né, e muitas vezes a gente não sabe também como reparar. E até no final aqui da palestra eu trouxe um texto para a gente fechar que nos ajuda, nos orienta, né, nessa questão, que não basta só a gente, né, como a gente está vendo aqui no estudo, a gente arrepender ou colocar um peso que a gente não suporta e que a gente não se move, ou falar também que está tudo bem. Não, eu errei, todo mundo erra. Né? A gente não pode ficar sempre nesse morno, né? Ou, não preciso reparar meu erro, ou então ficar tão desesperada a ponto de não conseguir fazer nada. Muitas vezes, né, também a gente vai ver aqui que nós não assumimos a responsabilidade por esses erros. E ele é o primeiro passo. Né? Tanto o Livro dos Espíritos como o Céu e o Inferno nos mostra que o primeiro passo para a gente conseguir reparar é aceitar, né, que tudo que acontece nas nossas vidas, ou nós pedimos, ou nós permitimos que acontecesse. O primeiro passo para conseguirmos reparar é entender que tudo que acontece conosco é fruto exclusivo das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. E muitas vezes, não vou negar que eu também já fiz isso, né, a vida tem aqueles momentos que está tudo muito difícil. A gente não consegue enxergar muita solução para nada. Um problema vai puxando o outro. Quando parece que vai ter uma folguinha, acontece alguma coisa de novo. Esse mês vai sobrar um dinheiro. Aí acaba o gás. Fala, nossa, né? Não estou dando sorte. E aí o que a gente costuma fazer, ao invés de analisar o que está acontecendo, de pensar assim, o que eu posso aprender com isso? O que será, né? Tem tanta coisa na vida da gente que vai se repetindo, né? Às vezes mudam as pessoas, né? Os personagens, mas a gente está sempre lendo aquela mesma situação. E ao invés de pensar o que nós podemos aprender, o que isso está me mostrando, a gente fala, aquele lá está com nojo gordo em mim. Aquele lá, tem certeza, eu não gosto de mim, aquela menina ali, ela está me olhando. Né? E a gente já tira essa responsabilidade, a gente não gosta de assumir as responsabilidades, né, pelo que está acontecendo nas nossas vidas. O papel de vítima, ele é sempre mais confortável, muito mais confortável eu sentar e ficar com pena de mim mesmo. Mas quando a gente assume as responsabilidades e você consegue enxergar o poder que você tem de mudar, de ser melhor, é libertador. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eles trazem o seguinte trecho para a gente. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua culpa. E eu costumo falar que nós passamos por dois tipos de sofrimento. Um é o que a gente já traz mesmo, que nós pedimos, justamente porque arrependemos dos nossos erros e a gente fala, nós queremos, eu quero passar por isso, para que eu possa reparar um erro cometido. Então isso nós precisamos passar. E tem um outro tipo de sofrimento que normalmente a gente não precisa passar. Mas no decorrer da vida, quando a gente vai fazendo as nossas escolhas e que nem sempre são boas, a gente começa a passar, a gente se impõe certos sofrimentos. E a consequência desse arrependimento, né, que nós não precisamos passar, ela costuma vir sempre um pouquinho mais rápido.
Porque são pequenos tropeços, pequenas coisas que rapidinho chegam à conta pra gente. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ainda tem aqui uma amostra, né, nesse texto de como Deus é misericordioso e que apesar desses nossos inúmeros erros, dessas inúmeras falhas, Ele está sempre ali estendendo a mão, está sempre colocando alguém nos nossos caminhos, sempre nos dando uma saída. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite noturna, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, além de ter o nosso dia seguinte, aqui, nessa existência, nós sempre vamos ter oportunidade em outras encarnações. É claro que a gente não vai ficar deixando para as outras encarnações, né, para a gente reparar os nossos erros. Nós vamos fazer o máximo possível aqui, para quando a gente chegar no plano espiritual, a gente não ter que ficar implorando por um plano reencarnatório difícil, voltar para cá, passar por inúmeras dificuldades de novo. Então, o ideal é que a gente sempre pense um pouquinho mais nessa existência, para que a gente possa ter futuras existências mais leves, tranquilas. E diante disso tudo que a gente falou, eu trouxe uma história que eu acho que ela ilustra bem o arrependimento e todas essas etapas que a gente tem, que a gente pode passar para reparar as nossas faltas e evoluirmos enquanto espírito. Que é a história do Mário Sobral. Ele é um personagem do livro Memória de um Suicida. Eu acredito que, mesmo quem não tenha lido, já ouviu falar desse livro. Eu sou uma puxa-saco desse livro mesmo, sou uma puxa-saco de Ivone, sou uma puxa-saco de Lavras, porque Ivone residiu lá e esse livro foi psicografado. Então, né, não só Lavras, mas a região toda aqui, a gente tem muito motivo de orgulho por isso. Né? E é um livro que traz muitos ensinamentos, e não é um livro, eu sempre falo isso, converso muito com eles também, que não é um livro que todo mundo fala, é um livro muito pesado, é muito difícil. Ele tem partes, né, que são intensas, mas é um livro maravilhoso. Ele fala da misericórdia divina. Ele tem mais final feliz do que qualquer romance que a gente assista na televisão. E o Mário Sobral, ele, né, o livro Memórias de um Suicida, ele foi escrito por Camilo Cândido Botelho, que depois, né, teve a revelação de ser o autor, o escritor português, Camilo Castelo Branco. E o livro é o que o título fala, né? Ele é Memórias de um Suicida, são as memórias de Camilo. Ele se suicidou e ele relata as suas experiências e também tem esses outros personagens que estão no livro. E o Mário Sobral é um deles. O Mário Sobral era um dos 4 que ficavam próximos ali do Camilo enquanto ele estava no Vale dos Suicidas. Mas enquanto eles estavam ali juntos, eles não conversavam entre eles, não tinha uma troca, um diálogo. Era tudo muito confuso, tudo muito bagunçado, né? Todo mundo falava, mas ninguém se ouvia. E aí, quando eles são resgatados, né, pela Legião dos Servos de Maria e vão para o Hospital Maria de Nazaré, depois de um tempo de refazimento, né, de recuperação, eles começam a contar suas histórias. E o Mário Sobral já começa falando sobre a mãe dele, que a mãe dele era uma pessoa muito boa e que ela falava que nós somos almas imortais. E quando ele está relatando isso no livro, ele já, naquele momento, né, ele tem aquela inspiração de que aquele foi o maior ensinamento que a mãe dele deixou para ele. Afinal de contas, ele tinha se suicidado, mas estava ali vivo, contando a história. E o Mário, ele era português, né, um homem muito bonito, inteligente. Ele cursou a faculdade de Coimbra e ele falava muito bem. Ele era rico e vivia uma vida bastante boêmia. Apesar da vida boêmia, ele se casou muito bem com uma boa moça e teve 3 filhos. Como, né, a vida boêmia também traz um lado que instiga muito, ele acabou se envolvendo com uma mulher e abandonando a família. Infelizmente, essa mulher era uma pessoa que era interesseira também. O nome dela era Eulina. E quando o dinheiro dele acabou, ele abandonou o lar, abandonou os princípios, né, que os pais
passado para ele, abandonou tudo e ficou com ela. Quando o dinheiro acabou, ela foi embora, abandonou ele e trocou ele por outro homem. E o Mário fica tomado de ódio, vai atrás dela, quer recuperar, né? Diz que ama. E ela, além de não querer mais nada com ele, ela desfaz dele, humilha ele naquele momento que ele está tentando buscar o amor dela. Então ele, com todo esse ódio, né, acaba se atirando em cima dela, enforca ela, né, sufoca ela até a morte. Quando ele percebe o que ele fez, ele fica desesperado, não só pelo ato, mas também com as consequências que ele pode sofrer, e ele se enforca ali mesmo. Depois, né, desse longo período de tratamentos, né, dos suicidas, de muitos estudos, né, no livro vai relatando como que eles vão, como vai caminhando essa evolução deles. O Mário procura o superior dele e pede, né, ele implora pela sua reencarnação. E ele deseja não só reencarnar, mas o esquecimento, por causa do mal terrível que ele causou. Que era impossível para ele ter a paz necessária para reparar o erro se ele continuava ali, revendo aquelas cenas, remoendo o que tinha acontecido. E aí, como prova do seu sincero arrependimento, ele pede que, além das dificuldades que ele teria pelo próprio enforcamento, que ele também viesse com deficiência física, sem as mãos, que causaram tanto mal a Eulina. No discurso dele, eu não sei quem já teve a oportunidade de ler os livros da Ivone, a mediunidade da Ivone, a psicografia dela, ela era levada no desdobramento e ela assistia, né, ela presenciava aquelas cenas, depois ela voltava e escrevia. Então os livros dela são sempre muito intensos, a gente sente que a gente está vivendo mesmo aquilo. E no discurso do Mário, quando ele vai falar, né, quando ele vai pedir, é muito forte, muito tocante, ele diz assim: que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina, e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulina destituída de forças naquela noite abominável. E assim foi feito. O Mário Sobral reencarnou com a deficiência física pela qual ele pediu e também com uma grave doença respiratória, que era o resultado do seu suicídio por enforcamento. Ele foi rejeitado pela mãe biológica e dado em adoção para uma senhora muito honesta e trabalhadora, que via naquela adoção o destino mandado por Deus. No livro até conta que ela era espírita. Ela já tinha uma filha de 10 anos, que assim como a mãe se dedicava a ajudar aquele ser tão doente e debilitado. Eles moravam no Brasil, em casa pobre e com muitas dificuldades. E mesmo após o falecimento dessa mãe, a irmã continuou a cuidar do irmão com zelo e amor. Essa irmã, que cuidava de Mário com tanto carinho, era Eulina, que ficou sabendo dos planos reencarnatórios dele e pediu para reencarnar junto, para que ela pudesse não só ajudá-lo, mas como forma de reparar os próprios erros cometidos por ela. E o Camilo, né, que é o autor do livro, quando ele vê tudo isso, ele ainda tinha muito receio de reencarnar, muito medo do que ele teria que passar. E eles vão fazer uma visita ao Mário. E quando chega lá, vê aquele ser tão debilitado, sem as mãos, com grave doença, né, pobres, passando dificuldades. E ele consegue enxergar ainda assim a alegria do Mário por estar reparando o erro tão grave que ele cometeu. Essa história, eu acho que ilustra tudo que nós falamos. Ela, desde o início, ela nos mostra exatamente os passos que estão lá no Livro dos Espíritos. O Mário compreendeu as imperfeições dele. Ele assumiu o erro que ele cometeu. Depois ele pede a nova encarnação. E quando a gente fala dos erros dele, nós não estamos falando só do assassinato de Eulina, mas também do suicídio dele. Ele precisava reparar aquilo. Então ele pede uma reencarnação para se purificar junto com o desejo de melhora. Então ele já vai vir com graves doenças respiratórias para reparar os erros cometidos. E a expiação, que é o esforço e sacrifício, né, que ele teve que fazer, tudo que ele teve que passar para reparar o erro dele, o erro cometido por Eulina. É uma história que a gente vê que tem inúmeras dificuldades, né, que tem um sofrimento muito grande, mas que é uma história que tem um final maravilhoso que nos mostra a misericórdia divina.
encerrar aqui, eu trouxe um texto, eu vou fazer até a leitura dele, né? Mas é um texto que tem algumas perguntas, então também não vai ficar assim maçante, né? Espero que não. Esse é um texto do livro Opinião Espírita, ele está no capítulo 1 e com o título Examinemos a Nós Mesmos. Esse texto ele complementa a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o conselho de Santo Agostinho, para que nós possamos nos analisar, para que a gente busque a nossa melhor. E o que isso tem a ver com o arrependimento? Quando a gente consegue se analisar melhor, a gente vai enxergar onde nós estamos precisando melhorar. E se eu consigo me melhorar, eu vou cometer menos erros e eu vou passar menos vezes por esses arrependimentos. Então, esse texto é um texto que eu gosto muito e que eu achei que ele cabia muito bem para que nós possamos entender ali, né, antecipar, para que a gente não tenha tantos arrependimentos e cometa tantos erros. Examinemos a nós mesmos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensível? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no tempo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. Esse livro, Opinião Espírita, ele é escrito a 4 mãos, né? O Chico e o Valdo Vieira e os espíritos André Luiz e Emmanuel. Então, a gente vê que se eles estão falando isso para nós, é um excelente conselho, um excelente caminho, para que a gente cometa menos erros, para que a gente possa já se melhorar ainda nessa existência e ter menos arrependimento e menos problemas para as nossas vidas futuras, né? Para as nossas encarnações futuras.
Eu agradeço muito a todos vocês por me ouvirem, por ter paciência, por estarem aqui hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Pode fazer um encerramento também. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade, sentir os fluidos benéficos desta casa, agradecer por todos os encarnados e desencarnados que aqui estão, agradecer a oportunidade do estudo, deste trabalho, rogando sempre que essa paz permaneça em nossos corações durante todos os nossos dias. Que as palavras ouvidas façam sentido para nós e que nós possamos sempre buscar a nossa melhoria espiritual. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja.